bem, encerramos hoje a gravação da Bíblia Sagrada, iniciada exatamente há 1 ano, 4 meses e 17 dias. Para quem tem dificuldade para ler, para quem não sabe ler, para quem é cego, ou enxerga mal, ou não tem tempo de ler também. Também gostaria de estar falando sobre a ordem cronológica dos livros da Bíblia, datas históricas, quais os principais temas de cada livro. Gênesis foi escrito em 1443 a.C. e o tema desse livro é a ação de Deus na criação e no plano da salvação. Quando Deus criou o mundo, já sabia que ia criar o homem, porque ele sabia que o homem ia cair e estava preocupado em preparar um plano de salvação para a humanidade, que veio através do Senhor Jesus Cristo. O livro do Êxodo foi escrito entre o ano de 1445 até 1440 a.C. O tema dele é redenção e organização de Israel como o povo da aliança de Deus. Seria o povo que estaria destinado a ser um povo sacerdotal, uma nação que pregasse o evangelho para o mundo, para que as pessoas se convertessem. Eles falharam, Deus introduziu a igreja nessa história. Portanto, a missão da igreja é pregar o evangelho. Você que se considera igreja do Senhor, você tem que pregar o evangelho. Você tem que dizer para as pessoas que Jesus as ama, que Jesus quer salvar todo mundo. Se você não faz isso, não está desempenhando sua função como igreja. Depois veio o livro de Levítico, que foi escrito em 1440. Seu tema é a purificação e santidade para a comunhão com Deus, a separação do povo para Deus. Levítico é o livro dos sacerdotes, dos levitas, embora tenham muitos levitas por aí, mas sabe, as pessoas gostam de título, as pessoas querem título. Tem gente que acha que não pode pregar se não for pastor. Tem gente que acha que para ele ser obreiro tem que ter uma carteirinha de pastor no bolso, tem que estar com a gravata amarrada no pescoço. Olha, não é nada disso. Deus quer unção na tua vida, mais nada. Deus só quer unção na sua vida. O Espírito Santo quer liberdade para usar você. Não importa se você tem carteirinha de pastor no bolso, se não tem, se você é presbítero, se é diácono, se você é cooperador, se você não tem nenhum título. Deus não olha a aparência das pessoas, Deus não está atrás de títulos. Deus quer um coração aberto para encher ele do Espírito Santo, só isso. E isso é tudo que nós precisamos. Depois vem o livro de Números, que foi escrito em 1405. Era um livro que fazia preparativos para a Terra Prometida na rota do Sinai. Deus estava preparando o seu povo para plantar o seu povo na Terra Prometida. E eles fizeram o quê? Se rebelaram contra Deus. Então a promessa de Deus na vida deles não se cumpriu, foi se cumprir na vida dos filhos deles. Deus cumpriu a promessa de qualquer jeito, que iria introduzir Israel na Terra Prometida. Só não foram as pessoas que saíram do Egito, essas morreram no deserto. Depois vem o livro de Deuteronômio, também escrito em 1405, ali antes do Jordão, nas Campinas de Moabe, quando Moisés fez exposição das leis divinas para eles saberem como eles viveriam em Canaã. E lembrou diversas leis que ele já tinha falado, explicou melhor, tentou fazer entender, porque o povo era muito cabeça dura, muito difícil de compreender. Depois foi escrito o livro de Josué, que foi escrito entre 1405 a 1375 a.C., e narra a conquista e a divisão da terra entre as tribos. Quem escreveu esse livro certamente foi Josué, e ele começou a ser escrito quando Moisés morreu e ele assumiu a liderança do povo de Israel. Depois foi escrito o livro de Juízes, de 1375 a 1075. O seu tema é ciclos de fracasso e apostasia por falta de líder. Os juízes eram líderes provisórios que Deus levantava quando havia necessidade. Não havia um líder, não foi passado para alguém a liderança quando Josué veio a falecer. Mas Deus era o líder e muitas pessoas não compreenderam isso. Por isso, um dia pediram um rei. E isso entristeceu muito o coração de Deus.
Tem pessoas que têm muita facilidade para entristecer a Deus, mas têm dificuldade para compreender a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Depois foi escrito o livro de Ruth, de 1100 até 1340. Esse livro narra o amor de Ruth e a sua inclusão na linhagem de Davi. Uma estrangeira, uma moabita, que amou demais a sua sogra, tomou ela como mãe, e esse amor fez com que ela fosse incluída na linhagem de Davi. Depois veio o primeiro e segundo livro de Samuel, certamente escrito pelo próprio Samuel, também de 1100 a 970 a.C. Ele tem vários temas, né? O primeiro livro relata o estabelecimento de Israel como um reino teocrático, um reino em que Deus governava o povo. E o segundo estabelece o reinado de Davi como um rei teocrático, ou seja, um rei humano que está submisso às ordens de Deus, sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Depois disso nós temos o primeiro e segundo livro de Reis, que começa a ser escrito em 970 e vai até o ano de 560 a.C. O primeiro livro de Reis, ele narra a glória do reino de Salomão e a influência da idolatria naquele povo cabeça dura, que se deixava levar facilmente por uma imagem de escultura. Não é muito diferente ao dia de hoje, né? O segundo livro dos Reis, ele narra o juízo de Deus sobre Israel e Judá devido à idolatria. Provocaram tanto a Deus que acabou caindo o juízo sobre eles. Depois nós temos aqui o primeiro e segundo livro de Crônicas, que ele é um pouco histórico, né? Ele trata da conquista. Foi escrito aproximadamente do ano 970 até o ano 538. O primeiro trata da soberania de Deus, estabelecendo o trono de Davi, estabelecendo o reinado de Davi. E o segundo é Deus disciplinando a dinastia de Davi, que também caiu no pecado da idolatria. Como aquele povo tinha facilidade para se desviar de Deus. Logo em seguida foi escrito o livro de Obadias. O profeta Obadias escreveu esse livro no ano 845 a.C. e o seu tema é o juízo de Deus sobre Edom e a restauração final de Israel. Depois vem o livro de Joel, que foi escrito de 835 a 825 e tem como tema o juízo do Senhor e a salvação no tempo aprazado. Depois vem o livro de Jonas. O profeta Jonas escreve esse livro em 765 a.C. e fala da misericórdia de Deus, apesar da obstinação e teimosia e rebeldia do profeta Jonas. Ele narra a própria rebeldia dele, né? Depois vem o livro de Amós. Amós escreve o seu livro em 760 a.C. e fala do juízo a Israel pela corrupção moral e pela injustiça social. Onde tem ser humano, é um problema sério de corrupção, né? Tanto moral quanto social, porque as pessoas vão se corrompendo, vão ultrapassando seus limites. Lembrando que essa nossa geração atual já ultrapassou todos os limites que eram cabíveis, né? E está ultrapassando outros. O juízo de Deus vai cair sobre eles também, com certeza. Depois vem o profeta Oséias, no ano 740 a.C. Oséias relata que o amor de Deus providencia juízo e restauração a Israel. É o amor perdoador, né? É o homem que é traído, perdoa a esposa, é traído, perdoa, como a humanidade trai Deus com a idolatria, e Deus está sempre pronto para perdoar e para receber o seu povo de volta. Basta que se arrependa. Depois vem o livro do profeta Isaías, que escreve entre 740 a 680. Fala da salvação, tanto pessoal como nacional de Israel, que essa salvação só pode vir de Deus. Isaías é o profeta messiânico, fala muito do Cristo, do Messias, o Salvador, profetiza o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua missão como Salvador da humanidade também. Depois vem o profeta Miqueias, que escreve o seu livro de 735 a 730 a.C. Para ele, Deus é o juiz justo e pastor cuidadoso de Israel. Ele não tem meias palavras. O que Deus faz é certo, o que Deus faz é justo,
e ele cuida muito bem de Israel. Depois vem o livro do profeta Naum, que foi escrito em 710, e fala de um violento juízo divino sobre a cidade de Nínive. Depois vem o livro de Sofonias, escrito de 640 a 625 a.C., e revela a ira do Senhor e a redenção no dia aprazado também. O Senhor está irado com o pecado, com a mentira, com a idolatria, como o abandonam por causa de uma imagem, mas está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem, aqueles que pedem entendimento. Depois nós temos o livro de Abacuque, que foi escrito no ano 608 a 607 a.C. Ele diz que os justos viverão pela fé no juízo e na santidade de Deus. É aquele cujo tema é sempre louvar a Deus. Não importa se tem vaca lá no curral, se tem arroz na panela, não importa, eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Depois vem o profeta Jeremias, o profeta chorão, que escreve o seu livro e profetiza do ano 627 ao ano 580 a.C. Ele fala da rebelião final de Judá e a sua retirada da terra prometida. Ele demonstra claramente que a terra vai ficar desolada e ele deixa isso bem claro nos seus livros. Não é bem recebida a sua profecia, mas ela se cumpre fielmente como foi anunciada. Depois nós temos outro livro, o livro de Ezequiel, que é uma profecia, um convite ao arrependimento. Escreve o seu livro de 592 a 570 a.C., faz uma previsão da destruição e também da restauração de Jerusalém. Depois nós temos o livro do profeta Jeremias, Lamentações, que ele escreve no ano de 586, lamentação e significado da destruição de Jerusalém. Daniel é escrito de 606 a 535 e o seu tema é Deus cuida de Israel durante o tempo dos gentios. Depois o livro de Zacarias, que é escrito de 520 a 480 a.C. Depois nós temos o livro de Esther, que é escrito de 483 a 473 a.C. E o seu tema, Deus acode Israel mesmo na dispersão. Mesmo com o povo distante da terra prometida, Deus não se esqueceu do seu povo e não desamparou. Depois nós temos o livro de Esdras, de 578 a 430 a.C., que fala sobre o regresso e a reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu, em 520, descreve a bênção de Deus em relação à reconstrução do templo e exorta os judeus a continuarem trabalhando para reconstruir tanto a cidade como o templo de Jerusalém. Neemias escreve de 538 a 430 sobre a reconstrução das muralhas e a renovação da aliança com Deus. Depois, sobre o tema restauração, cativeiro e regresso, Malaquias escreve em 430 a bondade de Deus e a ingratidão de Israel. De 2090 a 1525 a.C., atribui-se a autoria desse livro a Moisés e fala sobre como Deus usa Satanás e o sofrimento para preparar o povo, ou seja, que Deus permite o sofrimento na vida do povo, que Deus permite que Satanás nos traga algumas provações, mas certamente querendo o nosso aperfeiçoamento. Não é porque ele se agrada de nos entristecer, de maneira nenhuma. É porque é necessário, é somente na tristeza que nós vamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. O livro dos Salmos foi escrito de 1020 até 700 a.C. É um inário de louvores ao Senhor para rituais e cerimônias no povo de Israel. O livro de Eclesiastes, escrito de 970 a 935 a.C., trata da filosofia de vida sem Deus versus a vida com Deus. Cantares de Salomão, de 970 a 900 a.C., o amor conjugal retrata o amor de Deus pelo seu povo. Da mesma forma como o esposo ama a esposa, assim o Senhor também ama e busca o seu povo. Livros poéticos, histórico, social, religioso, Provérbios, de 1950 a 700 a.C.,
e fala sobre a sabedoria e a disciplina no desenvolvimento pessoal. A classificação dos livros do Novo Testamento, segundo a seção, os livros, as datas, o lugar e também os temas. Mateus, escrito entre 60 e 62, retrata Jerusalém e diz que Jesus é o Messias, o Rei de Jerusalém. Marcos, de 55 a 65, retrata Jesus como servo sofredor. Lucas, escrito entre 60 e 63, em Roma, ele diz que Jesus é o Salvador, o Filho do Homem. João, escrito entre os anos 80 e 95 a.C., em Éfeso talvez, retratado Jesus como Santo Filho de Deus. Historicamente, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos foi escrito entre 61 e 63 em Roma. A igreja triunfa somente através do Espírito Santo, o vigário de Cristo, o verdadeiro vigário de Cristo. Tiago, escrito entre 45 e 50 a.C., na cidade de Jerusalém, traz instrução sobre a conduta cristã. Fala muito sobre as obras que são geradas pela fé. Gálatas, escrito entre 48 e 50 na cidade de Antioquia, mostra a justificação pela graça mediante a fé. A carta aos Romanos, escrita entre 55 e 56 na cidade de Corinto, fala da justificação pela graça mediante a fé. Hebreus é um livro que não se sabe quem escreveu e nem em que ano foi escrito. Retrata Cristo como sendo superior à lei e a Moisés também. Filipenses, escrita entre 60 e 61, em Roma, retrata gratidão pela ajuda financeira quando os obreiros são sustentados pela igreja. A carta aos Efésios, escrita entre 60 e 61, em Roma, trata dos privilégios e das responsabilidades da igreja. A carta aos Colossenses, escrita em 60 e 61, em Roma, fala da supremacia de Jesus na criação. Carta a Filemão, escrita entre 60 e 61, em Roma, faz intercessão em favor do escravo Onésimo. Primeira carta aos Coríntios, escrita nos anos 54 e 55, em Éfeso, trata da resolução de problemas na própria igreja de Corinto. Segunda Coríntios, escrita entre 55 e 56, na Macedônia, trata da defesa do ministério apostólico de Paulo. Primeira carta a Timóteo, escrita em 64 e 65 na Macedônia, trata da organização e da administração da igreja. A carta a Tito, escrita entre 64 e 65 na Macedônia, também trata da organização e da administração da igreja. A segunda carta a Timóteo, escrita entre 65 e 67, escrita em Roma, incentiva Timóteo a permanecer na obra e a fazer o trabalho do Senhor. Primeira carta de João, escrita entre 85 e 90 em Éfeso, trata da vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. A segunda carta de João, entre 85 e 90, também em Éfeso, fala do amor e da verdade dos cristãos. A terceira carta de João, escrita entre 85 e 90, em Éfeso, fala sobre disputa de autoridade eclesiástica, competição de pastores. Isso é um caso sério, né? Já tinha naquele tempo. Primeira carta aos Tessalonicenses, escrita nos anos 50 e 51, na cidade de Corinto, dá instruções sobre a expectação da parousia. A segunda carta aos Tessalonicenses, escrita entre 50 e 51, também em Corinto, faz correção teológica sobre o mesmo tema. Primeira carta de Pedro, escrita entre 62 e 63 em Roma, anima os cristãos que sofrem perseguição. Segunda carta de Pedro, escrita em 63 e 64, também em Roma, ajuda a combater os falsos mestres sobre as heresias. Primeira carta aos Tessalonicenses, escrita entre 50 e 51 em Corinto, instrução sobre como fugir da heresia. Carta de Judas, escrita entre 60 e 70 talvez, na era cristã, trata de aviso aos falsos mestres que estão no seio da igreja.
demonstrando que já há muitos falsos cristos, já havia naquela época, hoje então nem se fala, quantos aproveitadores do rebanho de Deus, quantos mentirosos, cheios de heresia, aproveitadores. E finalmente o livro de Apocalipse, que foi escrito entre 90 e 95 na ilha de Patmos, trata de visões sobre o triunfo escatológico do Senhor Jesus Cristo. Fala das revelações do futuro, do que haveria de acontecer. Nós já estamos vivendo muitas dessas profecias que se cumpriram em nossos dias, nos dias passados e nos nossos dias também. Estamos vivendo isso hoje, mais do que nunca, porque Daniel também havia escatologicamente previsto que a ciência se multiplicaria e que muitos correriam de uma parte para outra. Então, diante de todas essas revelações, só nos resta nos apegar à palavra de Deus, à esperança da vida eterna, fazer a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho para o mundo e dizer para as pessoas que Jesus salva, liberta, transforma e leva para morar no céu. E que nós estamos aqui apenas como testemunhas dessa tão grandiosa salvação que Ele nos concedeu. Este canal será fechado, porque o intuito dele era a gravação da Palavra de Deus. Agora nós estaremos abrindo outros canais, se Deus nos permitir e nos der mais tempo, para tratarmos de livros que realmente podem edificar as almas para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.